Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de bloco de patchwork. E hoje um bloco, ou melhor, aquele bloco para aproveitarmos todos os nossos retalhinhos. Então fica comigo nessa dica porque eu vou te mostrar o passo a passo desse lindo bloco. E se você puder, já curta e compartilhe com seus amigos. Uma dica maravilhosa como essa não podemos guardar só para nós. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você não viu ainda, no vídeo anterior eu mostrei esse outro bloco para aproveitar todos os retalhinhos, então confere esse também. Inclusive mostrei a parte de quilting e eu vou fazer um painel bloco a bloco, então você pode perceber que ele já está com a manta. E assim, para quem não tem habilidade ou quem ainda não consegue fazer um quilting numa peça grande, você terá a opção de fazer uma linda colcha bloco a bloco. Então me acompanhe nos próximos vídeos onde eu vou te mostrar o passo a passo, todos os meses um bloco para a gente aproveitar todos os nossos retalhinhos. E eu tenho dica aqui no canal também de como eu organizo os meus retalhos para você fazer com facilidade uma dica como essa. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, tem uma playlist toda de aproveitamento de retalho, então confere essa playlist, tenho certeza que você vai amar. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E se você viu o vídeo anterior, eu já havia separado os tecidinhos que eu vou fazer esse painel de scrap. Então aqui eu já selecionei, ó, vários tecidinhos que coordenam com esse meu tecido base. Então se você não viu ainda, dá uma conferidinha no outro vídeo, onde eu mostrei como eu faço a separação dos tecidos para fazer uma harmonização de cores. Então eu comecei fazendo esse, que é a técnica de Dresden Plate, e hoje eu vou mostrar um bloco simples, onde você vai poder usar todos os retalhinhos que você tem aí no seu ateliê. Então esse aqui vai ser o meu tecido base, e eu já cortei, depois eu vou te passar a medida dele. E aqui eu também já separei vários tecidinhos, então eu separei aqui uns 16 tecidinhos, que são os 16 quadradinhos que eu vou precisar. Olha só, aqui eu vou usar um de cada cor, mas se você quiser repetir as cores, não tem problema. Ou se você quiser fazer aí com uma outra grade de cores. Então, eu vou começar fazendo assim, ó. Para não precisar cortar cada pedacinho, eu vou separar mais ou menos aqui, ó, aproximado, aonde eu consigo cortar o tamanho que eu preciso. Então, eu vou começar cortando o tamanho de 8 centímetros. Eu vou precisar de 16 quadradinhos de 8 centímetros. Alinhei esses 4. Alinhei esses 4 também. E agora, vou alinhar todos e cortar 16 quadradinhos. Então, para não precisar cortar um de cada vez, eu começo colocando a régua aqui, ó. No meu 8 centímetros de cada lado, vou alinhar, corto aqui e corto pra cá. Agora, eu só viro a régua. Se você tiver uma base giratória, você pode usar a sua base giratória. Coloco aqui e corto, e esses aqui eu descarto. Esses aqui eu vou guardar para poder usar numa próxima vez. Então, aqui eu cortei, ó, 4 quadradinhos e vou cortar mais 12 quadradinhos. Então, eu vou precisar desses 16 quadradinhos coloridos. Vou precisar também de 12 quadradinhos brancos, todos eles de 8 centímetros. E para fazer o quadrado ao redor, que é o detalhe principal do bloco, eu vou usar esse tecido base. Então, eu vou precisar desses 4 quadradinhos de 9 centímetros. Aí, você pode escolher uma cor que destaque bem, ou não precisa ser estampado, pode ser uma cor diferente das cores que você tem aqui, porque aí ele vai dar o realce do quadrado.
E eu vou precisar também de 4 quadradinhos brancos de 9 centímetros para fazer essa composição do quadrado do fundo. E para fazer esse quadrado, então, eu vou juntar os dois e fazer o triângulo perfeito, que eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. Então, nada mais é do que você juntar os dois, direito com direito, e eu venho aqui riscando bem no meio, e eu vou costurar de cada lado dessa marcação. Eu vou fazer isso nos 4 quadrados, juntando um de cada vez e fazendo a marcação. Então, aqui nada mais é do que costurar seguindo a marcação. Posso fazer os dois na sequência. E agora faço o outro lado. E ficou assim. Agora é só cortar ao meio. Então, aqui é só cortar ao meio e aproveito e corto os cantinhos também. E abro a margem de costura. E agora eu vou passar a ferro e fazer a montagem. E aqui, então, eu fiquei com meus 8 quadradinhos. E eles precisam ficar com 8 centímetros, e o tamanho dele vai depender da sua margem de costura. Então, aqui eu usei a margem de 0,75. Se a sua margem for de 0,5, então você precisa ajustar aqui para exatamente 8 centímetros. E agora eu vou fazer a montagem, começando aqui com a distribuição das cores. Então, eu vou começar distribuindo os quadradinhos de 4 em 4. E aqui eu resolvi trocar um verde por um amarelo, porque eu achei que faltava amarelo. E vou colocar também os brancos, 3 em cada canto. E o quadrado base vai aqui no meio, formando aqui, ó, um triângulo. Então, sempre vou juntar os dois. E aí, depois de montado, você vai ver que esse aqui do centro, ele vai formar um quadrado, como se esse quadrado estivesse sobreposto a esse quadrado do fundo. Por isso, é interessante você usar aqui uma cor contrastante. Como eu queria usar esse tecido como base, eu resolvi colocar aqui, mas também é uma ótima opção para você usar esse quadrado inteiro de uma cor só, e esse aqui atrás como se fosse um outro quadrado. E eu vou começar trabalhando de 4 em 4, ou você pode fazer assim por faixas também, como você achar melhor. Você pode ir emendando uma na outra, mas eu gosto aqui de trabalhar assim, em 4 partes. Então, vou começar unindo essas 3. E aqui é importante que você alfinete na hora de levar lá para a máquina. E vou fazer isso, ó, em cada trio. Então, vou fazer esses 3, depois cada 3. E começo costurando sempre aonde está apontando o alfinete. Sempre vou usar a mesma margem de costura para todos os quadradinhos. Fiz as 3 faixinhas e agora é só unir as 3. Então, a primeira com os 2 brancos vai em cima, eu abro a margem de costura. Se o seu tecido está engomado, assim como o meu, ó, quando você abre, ele já fica bem aberta a margem de costura. Então, esse com o triângulo perfeito branco vai aqui nessa lateral
e vai ficar assim, montado dessa forma. Então, eu começo juntando primeiro esse com esse. Gosto de colocar o alfinete aqui no meio, abrindo a margem de costura, juntando bem as duas margens. E passo uma costura aqui no meio. E venho com esse superior e coloco aqui. Faço o mesmo processo. Alinho bem as pontinhas e passo uma costura. Ficando assim. E agora, eu vou fazer os outros 3 quadrantes e já te mostro como fica. Agora, faço esse canto, depois mais esse canto, e agora finalizo com esse último. E aqui eu formo o quadrado. Então, você viu como esse quadrado de fundo, ele realça na montagem do bloco? E agora eu vou emendar os 4, então. Emendo aqui, juntando bem no meio das margens de costura. Faço o mesmo desse lado. Emendo aqui e passo uma costura. E aqui no cantinho também é importante fazer a junção bem certinho da margem de costura. E aqui nesse lado também vou colocar um alfinete, ó, unindo as duas margens para o encontro ficar bem certinho. E ficou assim, olha só, a pontinha bem certinha. Agora eu vou unir os dois. Juntei aqui 2 quadrantes e 2 quadrantes, agora eu vou juntar essa parte central e vou fazer todos os encontrinhos, começando aqui pelo meio. Já venho colocando aqui um alfinete. E depois vou colocar em cada encontro um alfinete, inclusive aqui nas laterais. E novamente mais uma costura. Aqui ele fica difícil para começar, então é importante que você dê uma ajudinha, porque o alfinete ali está contra o calcador. Então, eu preciso dar uma empurradinha. E eu vou costurando todos eles sem tirar o alfinete, para o encontro ficar bem certinho. E agora, dou uma conferidinha em todos os cantinhos, para ver se ficou bem certinho. Vou passar a ferro e já te mostro como ficou o resultado final. E aqui está finalizado, olha só como ficou lindo esse bloco. Eu adorei o resultado, espero que você tenha gostado também. Eu vou colocar na manta, seguindo o exemplo desse aqui. E depois trago finalizado mais um bloco para te mostrar. Então, esse eu não vou mostrar o quilting, porque eu vou fazer igual esse aqui. E aqui no centro eu vou fazer um livre. Se você quiser, me acompanhe nas redes sociais, eu vou mostrar lá o que eu vou fazer. Se você quiser que eu traga o quilting aqui também, comente, eu trago no próximo vídeo mais dicas de quilting. Serão mais alguns blocos, então vai ter mais dicas de quilting aí pela frente.
Então esse foi o bloco 2 do mês de fevereiro e me acompanhe aí para ver os próximos blocos também. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado, mais uma dica de aproveitamento de retalho. E como eu mencionei, esse bloco é ótimo para você aproveitar tecidos aí e fazer inclusive aqui, ó, sem ser de retalhinhos, com um bloco único ou com algum painel, é ótimo para isso também. Se você quiser ver mais dicas desse bloco, corre lá no meu Instagram, porque eu vou deixar mais algumas fotos postadas lá. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Se você é novo por aqui, se inscreva já, porque tem mais blocos vindo por aí. Eu tenho várias dicas aqui no canal, inclusive uma playlist só de patchwork, só de quilting e só de retalhos, para você aproveitar todas as dicas. Então corre conferir, tenho certeza que você vai amar. Espero que você tenha realmente gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!